Bom dia, professora. Bom dia a todos. Me chamo Vinícius, né? E eu que vou começar aqui introduzindo o nosso trabalho sobre os bens jurídicos, né? Presentes no artigo 89, 90 e 91 do Código Civil. Então vamos lá, né? Primeiramente, né? Como uma introdução breve, o que são bens e o que são bens jurídicos? Eu acho que é muito importante antes de começar o trabalho frisar esses dois conceitos, né? O que são bens? Para que a pessoa tenha um direito imprescindível, face a presença de um objeto sobre o qual ela exercerá sua pretensão subjetiva. Em regra, o objeto de uma relação jurídica é um bem. O que são bens jurídicos? Bens jurídicos são valores éticos sociais que o direito seleciona, com o objetivo de assegurar a paz social e coloca sob a sua proteção para que não sejam expostos a perigo de ataque ou lesões efetivas da sociedade, né? Então vamos lá, agora eu vou entrar um pouco mais a fundo a cada questão dessa, porque parece que não, mas é muita coisa dentro, né? São perguntas simples, mas tem muita coisa. Vamos lá. O que são bens? Eles podem ser objeto de uma relação de direitos, né? No mundo jurídico atual, o conceito de bem abrange o conceito de coisa, né? Tem muito esse conflito. Hoje em dia, é importante a gente já começar o trabalho citando isso. Porém, não é sempre que esses conceitos caminham conjuntamente. Por vezes, bem é tido como uma espécie de coisas e por outras, estas estão tidas como espécie de bens. A fim de evitar esse conflito de conceitos, o Código Civil excluiu o vocabulário coisa de seus artigos, referindo-se apenas aos bens. Começando agora, eu vou citar uma fala do Carlos Roberto Gonçalves, né? Abre aspas. Bens são coisas materiais ou concretas, úteis aos homens e de expressão econômica suscetíveis de apropriação. Fecha aspas. Portanto, os bens hoje em dia podem ser classificados como material e imaterial. Material, eles possuem existência física, na vida das pessoas, sendo passíveis de alienação. E os imateriais estão presentes de maneira numa existência abstrata, que somente podem ser objetos de cessão. Te dou alguns exemplos aí no slide, que material é uma planta, um animal, uma cadeira, um livro, uma obra de arte, um carro, um apartamento, por exemplo. Imaterial, um crédito, a honra, os direitos autorais, direitos de imagem, todos dotados por abstração. E é importante a gente frisar também, professora, que eles possuem diversas classificações, Aqui no trabalho a gente só vai falar do singular e coletivo, Mas é muito importante para quem não tem esse conhecimento se aprofundar um pouco mais nas outras classificações, Aqui por isso eu fiz questão aqui de frisar no slide, Que móveis, imóveis, corpóreos, incorpóreos, fungíveis e infungíveis. Existem diversas classificações também. Vamos lá. O que são bens jurídicos? Abre aspas. O bem jurídico, em sentido amplo, é tudo aquilo que tem valor para o ser humano. Ou seja, nem todo bem é jurídico. E nem todo bem jurídico é tutelado pelo direito penal. Nessa seara só entram os de maior importância, que sejam realmente essenciais, que necessitem de uma proteção especial, vamos dizer assim. Proteção especial do Estado, já que os outros ramos do direito mostraram-se incompetentes para tal tarefa. Entretanto, é necessário observar que não é possível para o direito penal proteger todos os bens jurídicos de todas as agressões ou feitos como esse, pois assim estaria evitando o desenvolvimento técnico e evolução necessária da nossa sociedade. Desta forma, a gente pode considerar que o direito penal define como crime a lesão ao bem jurídico tutelado. Essa proteção ocorre porque o legislador considerou a conduta delitiva não consoante com os interesses comunitários, pois houve uma supervalorização daquele bem jurídico, sendo importante que fosse protegido de uma forma coercitiva pelo Estado. Então, com o intuito de compelir o criminoso a não agredir o bem de outrem. Assim como os bens, serem classificados como materiais e imateriais, aqui no caso é como patrimonial e não patrimonial. Eu vou ler aqui o que está no slide: patrimonial. Tudo aquilo que possa se incorporar ao nosso patrimônio. Exemplos, Vinícius. Vamos lá. Uma casa, um carro, uma roupa, um livro.
um apartamento. Não patrimonial, a liberdade de propriedade, o casamento, a família, a honra, a saúde e na minha opinião, o mais importante é a vida, né? Agora, né, quem vai falar aqui no trabalho é o Márcio. Então, galera, bom dia. Eu me chamo Márcio e eu vou falar sobre o artigo 89 do Código Civil, onde cita sobre os bens singulares. Artigo 89. São singulares os bens que, embora reunidos, se consideram de per si independentes dos demais. Ou seja, os bens singulares são os bens que, embora reunidos, eles mantêm uma existência autônoma e independente dos demais que com eles se encontrem. No Código Civil de 1916, costumava distinguir os bens singulares entre bens simples e compostos. Os bens singulares simples fazem parte do bem pela própria natureza. Por exemplo, um cavalo. A pata do cavalo, a orelha do cavalo, o cabelo, faz parte dele pela própria natureza, não foi o homem que criou. Ele já nasceu assim. Da mesma forma também uma árvore, onde as raízes, as folhas, o caule já nasceram nela, e não foi criação do homem. Já no caso dos bens singulares, compostos, foram feitos pela própria obra do homem. Por exemplo, um prédio, onde se reúne ferro, cimento, uma série de coisas para poder formar esse prédio. Da mesma forma também um computador, onde se tem que reunir um monitor, o teclado, o mouse, e com isso, com essa obra do homem, se torna um computador, se forma um computador no caso. Porém, diante da ausência de qualquer relevância prática de tal distinção, o legislador do atual Código Civil de 2002 abandonou essa classificação, falando apenas dos bens singulares, e não distinguindo essas duas formas, entre simples e composto. Bom, meu nome é Nicole. Hoje eu vou estar falando sobre os bens coletivos citados aqui no artigo 90 do Código Civil. Eu vou estar lendo aqui o artigo 90 para poder falar sobre os bens coletivos em seguida. Artigo 90. Constitui universalidade de fato a pluralidade de bens singulares que, pertinentes à mesma pessoa, tenham destinação unitária. Parágrafo único. Os bens que formam essa universalidade podem ser objeto de relações jurídicas próprias. Bom, diz Flávio Tartucci que universalidade de fato é o conjunto de bens singulares, corpóreos e homogêneos, ligados entre si pela vontade humana e que tenham utilização unitária ou homogênea, sendo possível que tais bens sejam objeto de relações jurídicas próprias. Bom, os bens coletivos, eles são aqueles compostos de vários bens singulares, né? E eles acabam, assim, formando esse todo homogêneo. E o que a gente pode citar de exemplo? Eu posso falar do gado, que é formado por diversos bois, e um exemplo, né, muito citado, que é a biblioteca, formada de vários livros. Esses bens, eles podem ser divididos em bens coletivos de fato, bens coletivos de direito, ou universalidade de fato, universalidade de direito. Eu vou estar falando agora aqui um pouquinho dos bens coletivos de fato, que é mais ou menos o que já foi dito, mas entende-se como um conjunto de bens singulares simples ou compostos e são agrupados pela vontade da pessoa, tendo a destinação comum, como a própria biblioteca, que eu já citei, permitindo a sua desconstituição pela manifestação de vontade do seu titular. Então, assim, os bens eles têm seu valor da forma coletiva, como um todo, como a biblioteca, como o gado. E se a gente parar para pensar, é só chegar à conclusão de que do que seria válido uma biblioteca com apenas um livro. Então, isso foi um pouquinho sobre os bens coletivos de fato. E o próximo slide, sendo apresentado pela Amanda, vai falar sobre os bens coletivos de direito. Bom dia, professora. Bom dia, turma. Eu sou o Lucas e eu vou apresentar sobre o artigo 91 junto com a Manuela. Para começar aqui, eu vou ler o artigo. O artigo 91 diz exatamente assim: constitui universalidade de direito o complexo de relações jurídicas de uma pessoa dotada de valores econômicos. Um exemplo disso a gente poderia ser uma herança, uma massa falida, um dote e um espólio. São todos exemplos de universalidade de direito. Agora a Manuela vai explicar um pouquinho mais sobre o assunto. Bom, se tratando de universalidade de direito, diferentemente da universalidade de fato, né?
O que o termo quer dizer é que ele é composto por um complexo de relações jurídicas que envolvem bens corpóreos e incorpóreos, ou seja, físicos ou abstratos, e também envolvem direitos e obrigações. Tudo isso que tenha valor econômico, ou seja, é apreciável economicamente, né? Bom, muito obrigado, professora. Obrigado, turma, pela atenção. A gente encerra nosso trabalho por aqui. E é isso, tá bom? Muito obrigado. Tchau, tchau.